Olá, estamos iniciando mais um podcast da Associação Comercial de Jundiaí. Esse que é um projeto da Associação Comercial, voltada literalmente para os empresários da nossa cidade, para os empreendedores, e a ideia é sempre levar conteúdo diferente, de modo que a gente realmente consiga ensinar para que ele dê o primeiro passo, para que ele consiga realmente performar no trabalho. E para isso a gente sempre traz pessoas de qualidade, que entendem do assunto, né? E hoje a gente está começando, aliás, o primeiro podcast do ano, né? A gente traz aqui duas pessoas para falar de um assunto tão importante, que é o planejamento. Planejamento estratégico rumo ao sucesso empresarial. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma especialista, Ana Oliveira, do qual inclusive eu acompanho nas redes sociais, gosto bastante. A Ana, que possui aí uma experiência grande na gestão estratégica, né, em grandes empresas, sendo que esteve aí à frente há 12 anos, enfim, depois você fala melhor, em multinacionais como a Walmart, o Grupo Amil. Obrigado pela presença, Ana. Obrigada, Mark. Um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar nesse podcast. Legal. Obrigada. Espero contribuir bastante. Com certeza, vai contribuir. A ideia é um bate-papo, né? Levar conteúdo para as pessoas. E também o Alexandre Celani, ele que é consultor empresarial há mais de 26 anos, já auxiliou muitas empresas aí, praticamente 2.000 empresas, né? Ele que também é autor do livro, aliás, ganhei, muito obrigado, tanto eu quanto a Ana, a gente ganhou o livro dele, vou ler, adoro o livro, né? Do fundo do poço, né? E ele traz aí histórias, enfim, por conta de todas as experiências que ele vivenciou. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Marco. Um cara de peso, né? Ana Paula nem tanto, mas é um cara de peso. Boa, isso aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Pela receptividade. Achei o projeto maravilhoso, né? Obrigado. Acho que os empresários precisam realmente ouvir, escutar histórias sérias, diretas, verdadeiras, né? Eu acho que essa é a grande pegada do podcast. E parabéns. Muito legal. Muito legal. Como você disse, histórias diretas e vamos direto e reto, né? Sem muita conversa aqui, direto por a mão na massa. Começo do ano, Ana, Alexandre, a gente ouve dizer muito do planejamento, né? Agora vai, enfim, começou o ano, vou fazer acontecer. Passou o carnaval? Passou o carnaval, aliás, passou o carnaval já também, né? E aí a gente ouve muito essa palavra, planejar, né? Planejamento estratégico. Eu gostaria, para a gente introduzir aqui o assunto, o que você entende como planejamento estratégico? Né? Qual é o seu ponto de vista sobre esse tema? Mark, eu costumo dizer nas minhas redes e para os meus clientes que o meu objetivo é colocar em xeque as velhas práticas de gestão de negócios e liderança. E o meu objetivo também é simplificar essas práticas de gestão para os micro e pequenos empresários. Então, eu venho de um mundo de grandes empresas, então eu vim de grandes indústrias, grandes multinacionais, mas em 2014 eu comecei a empreender nas minhas próprias empresas. E ao mesmo tempo em que eu continuava na CLT. Quando você vem para um pequeno negócio, né, ali para o teu pequeno, para a tua pequena gestão, são mundos completamente diferentes. Então, você vê aqueles conceitos de planejamento estratégico para grandes empresas, quando você olha para a sua pequena empresa, você fala assim, peraí. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Como que eu faço isso aqui agora? Eu tenho 4 funcionários, eu tenho uma escala, eu tenho sindicato, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho estoque, eu tenho inventário. Você se perde nesse mundo. Então, para mim, o planejamento estratégico, eu trago para os meus clientes sempre uma função de trazer simplificação. Simplificar ferramentas e estratégias. Planejamento estratégico é você olhar para os seus objetivos e metas, o que você precisa, então por onde eu começo, porque eu preciso naquele ano, e a partir daquele objetivo principal, a gente conseguir colocar micro passos ao longo do ano que devem ser executados para eu alcançar aquele grande objetivo. Que pode ser, é um faturamento, é o salário que você quer tirar do seu negócio, é o quanto você quer ganhar na sua empresa. Então a gente parte disso e aí a gente planeja o passo a passo que deve ser executado para chegar nisso. Então, de maneira muito simples, sem muitas ferramentas, né, mirabolantes, qual é o passo a passo que você precisa seguir. Sim.
Ô, Alexandre, Legal, né? é bacana, muito legal. Eu tô com vergonha, Mark, porque eu não sei falar bonitinho como a Ana Paula. Mas ela fala bem, cara. Ela tem uma formação bacana nesse assunto. Sem dúvida. Você, ouvindo ela e tratando do tema, você entende que o planejamento estratégico tem realmente essa importância, Alexandre? Claro que sim, sem dúvida. Volto a dizer, eu não sei falar tão bem como ela, eu solto umas coisas, me desculpa, pode falar o que eu quiser aqui? Pode, fica à vontade, aqui é um bate-papo. Eu penso muito assim, cara, eu acho que o empresário está escutando tanta coisa, e é perfeito, acho que você está falando, que tem muita verdade no que a Ana está colocando, mas eu escuto que tem muita oferta de histórias que não acontecem, sabe? Ah. O cara fica rico em 3 dias, faça um curso no final de semana, você vai ficar milionário, daqui 3 meses. E o cara que vende o curso, ele fica mesmo, porque ele lota uma sala pagando 3 pau por ingresso. E, cara, o povo sai de lá feliz e na segunda-feira a realidade é outra, porque os boletos estão vencendo. Então, assim, quando você fala em planejamento, para mim, eu acho que é tudo... Vou tentar traduzir o que você falou numa linguagem que eu entendo. Pode ser? Pode. Mas a questão é assim, cara, eu acho que é pensar em todas as cagadas que os empresários, que você vê no dia a dia. Fui num concorrente e vi o que esse cara faz de besteira. Fui naquele outro cara, que fui mal atendido, vi uma lâmpada apagada, vi uma vitrine mal feita, vi um processo todo errado. E criar um oposto disso. Para mim, esse é o plano eficaz. Quando eu vejo aquilo que o outro faz, que eu não concordo, que eu não acho legal. É engraçado que, em alguns casos, eu volto para minha empresa e vejo que eu também faço, quando eu passo a observar o meu concorrente. Então eu olho para o cara, olho para o concorrente e vejo tudo aquilo que ele não faz de legal, que eu chamo de cagada, inclusive é um tema que a gente discute daqui a pouco, de um próximo livro. Mas assim, as cagadas mesmo, e depois o contrário disso, né? Aquilo que o oposto daquilo, eu acho que é um belíssimo planejamento para a gente começar. Eu entendo que todo empreendedor, no pensamento de planejar o teu futuro, ele deveria constantemente frequentar os concorrentes. Pode não ser da cidade dele, pode não ser da região dele, mas empresas semelhantes de outra região, de repente, para que ele não seja exposto, né? Ele tem vergonha de entrar na loja de uma pessoa que conhece ele e tudo mais, vai numa cidade vizinha, veja o que esses outros caras fazem, de bom e de ruim. Só complementando isso, eu vejo que a gente não aprende com coisas boas, a gente aprende com coisas erradas. Então, quando a gente faz surge umas coisas para eu falar, que é ruim falar em podcast, mas eu vou dizer. Eu lembro que quando eu saí, eu era garoto, meu pai falava assim, não sai com essa menina, porque ela não presta. Eu falava assim, pai, as que não prestam são mais legais. Eu falava pra ele que eu era garoto, caramba, eu queria isso, né? Mas é verdade, enquanto você não bate a cara, não bate a cabeça, você não aprende, né? Então, você acaba não entendendo. Então, acho que ver as coisas erradas que o concorrente faz e transformar aquilo em plano pro teu negócio, eu acho que essa é uma puta sacada. Você acha que faz sentido isso? Sim, aquela coisa do errando que se aprende, né? Só que tem que aprender de fato, né? Não adianta continuar errando. Tem que criar um plano, né? E criar um plano para não errar mais. Eu costumo dizer também para os meus clientes que, assim, quando vem, porque o governo, porque a crise, porque esse mês foi péssimo, porque janeiro é muito ruim para todo mundo, né? Eu falo assim, olha para o teu mercado, trazendo o que ele falou de concorrência. Olha para o teu mercado, né? Lá no Nordeste, tem alguém que faz a mesma coisa que você e está ganhando dinheiro? Lá no Sul, tem alguém que faz a mesma coisa que você e está ganhando dinheiro? Se sim, é porque tem alguma coisa que essa pessoa sabe e faz que você ainda não sabe ou ainda não faz. Então, a gente precisa ir atrás disso. Sim. Ô, Ana, quem nos ouve, quem nos assiste, enfim, quem nos acompanha, muitas vezes ele é o pequeno, ele é o médio. Lógico que nós temos os grandes. Mas eu quero pensar na questão do pequeno, né? Gostei bastante do que o Alexandre falou. Mas quando a gente é pequeno, será que é tão fácil assim olhar para o concorrente? Ou seja, o planejamento estratégico também serve para o pequeno? Ou é para o pequeno que realmente ele tem que acontecer? Ou o planejamento estratégico é para todos? O planejamento estratégico ele é para todos. E isso é uma coisa que eu falo sempre. Porque o pequeno chega para mim e fala assim, Ana, isso é coisa de empresa grande. Eu não sou grande ainda, eu tô aqui afogado no dia a dia, eu tô aqui apagando incêndio, eu tô aqui lidando, tô com a barriga no balcão, eu tenho que substituir funcionário, eu tenho que fazer compras, eu tenho que lidar com tudo. Eu falo, é justamente por isso que você precisa de um planejamento. É justamente por você ter tantas frentes e tantas coisas para você olhar que você precisa sim sentar um dia, pelo menos um dia na sua semana, olhar para o seu plano, planejar o seu mês. Então, assim, eu não consigo olhar, porque é muito difícil, às vezes, Mark, para o pequeno, principalmente, ter essa visão de longo prazo. Olhar para dezembro. Então, eu falo assim, vamos trazer
um pouquinho menos? Vamos olhar para o primeiro trimestre? O que a gente vai fazer em janeiro, fevereiro e março? Quais são as campanhas? O que está acontecendo? Quais são as datas? Né? O que tem de sazonalidade no teu mercado? Então, a gente vai olhando trimestre a trimestre. Isso facilita. Quando a gente traz as coisas em pequenos pedaços, eu consigo facilitar esse pensamento. Uma coisa que acontece muito também com o pequeno é que, muitas vezes, ele vem da CLT, ele teve já uma experiência em CLT, e ele carrega uma mentalidade CLT muito forte. Isso. Né? Ele carrega uma mentalidade ainda não de empresário. E essa é uma chave grande que o empresário precisa virar. Mesmo o micro, o pequeno empresário. Ele precisa entender que ele é o dono da empresa. Eu canso de ouvir das minhas clientes, eu tenho muita mulher mentorada, tem muitos homens também, mas as menores, né, as micro e pequenas, são principalmente mulheres, e elas falam, Ana, eu não me vejo como empresária. Eu não consigo me ver. Eu me vejo como eu tenho ali uma lojinha, um e-commercezinho, um negocinho. Não, você é uma empresária. E essa é a primeira chave que a gente precisa mudar. Que foi a chave que eu tive que mudar em 2014, quando eu comprei as minhas primeiras franquias. Eu estava na CLT, eu tinha grandes equipes dentro de uma multinacional, mas eu tinha lá 2 lojas com 4, 5 funcionários cada, pessoas ali mal com ensino médio completo. E eu precisava lidar com aquela empresa. E eu precisava ser empresária daquela empresa. Então, essa virada de chave, ela às vezes é muito difícil e é o que faz, muitas vezes, o pequeno demorar a tomar essa frente de, não, eu preciso sim planejar. Planejamento é para mim. Fazer um planejamento, entender como eu faço preço, entender o meu fluxo de caixa. Eu preciso entender de todos esses processos. Então, mais do que para o grande, para o pequeno é essencial, é crucial se ele quiser ter algum sucesso enquanto empreendedor. Legal. Ô, Alexandre, e assim, ó, bacana, em cima do que a Ana disse, né? E aí eu quero até puxar o tema do seu livro, que é do fundo do poço. Então imagina só, o empresário ou ele está iniciando, ou ele está no fundo do poço. E aí a gente está pensando numa questão de planejamento estratégico. Quais seriam os primeiros passos? Tem um primeiro passo? Já vi que você falou, Mark, eu não gosto muito de muito... Tudo, método. Método. Muito... Mas, assim, tem passos a seguir. Sim. Né? Eu até gosto de método, eu não gosto de título. Tá. Né? Então, eu falo assim, quando se trata com um pequeno empresário, principalmente, como é que chama isso? Né? É business plan? Você fala assim, cara, não sei, como é que chama? Vou procurar no dicionário, ver o que significa. Quer dizer, não interessa como chama, como é que você quer chamar, sabe assim? Desde que se faça. Eu não sou contra nada, eu gosto de qualquer coisa assim, que funcione, mas a pessoa compra um sistema porque ele acha que o sistema vai resolver o problema da vida dele. O que vai resolver o problema da vida dele é a mentalidade dele, que é o que você mencionou. Né? Você falou de mulher, adoro o sistema e sou fã de sistema, precisa ser, mas antes disso ele precisa entender qual é o papel dele, como você mencionou. Com o sistema. Com o sistema, a metodologia e tudo mais. Então eu gosto sim de método, o que eu não gosto é de títulos. Porque se faz assim, se faz assado, não se faz do jeito que você quiser, amigo. Não tem problema. Pode ser num caderno? Pode. Mas funciona. tem que fazer. Pô, eu tenho um cliente hoje com faturamento mensal aí de 4 a 5 milhões mês, que o contas a pagar dele são em 2 agendas porque não cabe em uma. Então ele vai na data do vencimento e anota o boleto. Cara, 4 milhões e meio de faturamento, o cara é milionário, o cara tem grana, os filhos dele quebraram vários negócios, ele tá vivo até hoje, o filho chama o pai de arcaico. Você fala, quem é arcaico? Quem quebrou, quem banca a cagada do filho é o pai, que é o arcaico. Então a questão é a metodologia, é o pensamento, é o... Alguém chama de... Eu não sei o que significa direito, mas já ouvi falar que parece que chama mindset. É isso? Mentalidade. Não importa como chama, é a cabeça do bicho. Então, ponto. Mas a grande pegada é tomar essa decisão. Você falou de mulher, e isso é uma estatística, né? Você sabe que 70 e tantos por cento, eu não sei exatamente, mas eu sei que 70 e tantos por cento das empresas com maior resultado são geridas por mulher. As mulheres vão dominar o mundo, já dominaram faz tempo. Essa visão detalhista, essa visão detalhada, talvez, de cada processo, essa visão de botar coração, e tem que botar coração, sim. Muito coração. Sabe assim, você fala, cara, a questão é ser mais exato. Não é, tem que mistura. Sabe, é uma mesclagem de coração, claro, porque é uma empresa que trabalha com gente. Normalmente. Sim. Então tem que ter coração, tem que ter método, tem que ter processo. Agora, quando você fala dos primeiros passos do fundo do poço, nesse caso, ele conta 4 histórias, 4 empresas que passaram pelo fundo do poço e saíram. Então é uma perspectiva de baixo para cima. Como que eu saí do poço, como eu saí do fundo do poço. Então são pessoas que passaram. E eu conto qual é o método
pelo qual as pessoas saíram do poço, né? Eu acho que essa é a grande riqueza, né? Fizeram besteira, tiveram no fundo do poço, e fundo do poço não necessariamente é grana. Estar no fundo do poço não necessariamente é falta de dinheiro, né? Mas é uma situação, eu tô contando com o meu gerente, fui viajar naquele dia, no primeiro dia de viagem, o gerente liga e fala, cara, eu não vou poder mais trabalhar com o senhor, eu tô mudando para uma outra empresa e tô indo embora agora. Eu falo, cacete, o que eu vou fazer? Eu tô no Nordeste, minha empresa é em Jundiaí, o que eu vou fazer agora? É um fornecedor que... Um fornecedor que não entregou em muito tempo. Então você fala, cara, fundo do poço é uma série de situações, né? Parece que contratação de funcionários tem sido difícil, parece que busca de recurso no mercado tem sido caro, parece que não consigo cumprir o preço que o mercado está colocando. Então tudo isso são fundos do poço, né? Que são caminhos que levam ao fundo do poço e que os empresários passam, né? Então não necessariamente é falta de dinheiro. Agora, o primeiro passo mesmo, eu acho que eu concordo plenamente com a Ana, que é essa mudança de mentalidade. Então, eu sou empresário, sim, eu tenho uma responsabilidade, sim, sobre o negócio. O meu negócio, só para finalizar essa colocação, acho que vai me cortando, viu, Não, Mike? Tranquilo. Fala assim, gordinho, fala quanto pesa, eu vou ficar sabendo disso aqui. E assim, a ideia é realmente tentar esmiuçar o assunto, puxar de vocês, para que quem está lá nos ouvindo, né, consiga, de alguma forma, mudar essa mentalidade. Então, a gente estava falando da mudança de mentalidade, que é um primeiro passo. Tem um segundo passo que vocês entendem? Estou tentando esmiuçar, tirar de vocês, assim, qual é o número da Mega Sena aí? Amigo, pô. Isso é legal você ter colocado, porque eu fico pensando que é um trabalho personal, não é, Ana? Não é... Bom, vamos falar assim de segmentos, sei lá, um segmento qualquer, uma padaria, por exemplo. Essa padaria funciona, essa outra padaria não funciona. Ué, caramba, elas estão na mesma região. Tem os mesmos concorrentes. Por que ela não funciona e a outra funciona? É a mentalidade do empresário. Ponto. Sim. Lógico. Não tem outra. Esse cara tem sorte. Deus olhou para ele e não olhou para ele. Você fala, como assim? Que Deus seleciona para quem ele vai olhar? Não, não é assim. Eu acho que eu tenho uma mesma oportunidade. A questão é a atitude que eu tomo. Eu vejo que não existe uma cartilha. Eu não gosto muito assim, monte uma padaria, leia que você monta. Falando, não é assim que funciona. Precisa estudar quem é o dono, quais são os valores desse dono, qual é o que ele pretende, qual público ele quer atender, e desenhar com ele, para ele, um plano preparado, montado, personalizado. A palavra que eu queria usar é essa. Sim, personalizado. Então, acho que o processo é esse. Primeiro o cara querer, e depois buscar apoio. Pô, você é um advogado, então... Pô, precisa. Quais são os riscos que eu tenho no mercado? Eu vi que você entrevistou também, eu não lembro o nome dele, que ele é o presidente da OAB. O Gustavo. Doutor Gustavo. Doutor Gustavo. Eu falo, pô, é fantástico. Eu vi umas colocações que são importantes, que eu dependo disso. Eu preciso de uma contabilidade séria. Sim. Eu preciso de uma consultoria séria da Ana. Uma rede de apoio. Eu preciso de uma rede de apoio. A pessoa detém do conhecimento que você não estudou, que você não tem, e você trazer ele para perto faz total sentido para que seu negócio avance. O dono da padaria sabe fazer pão. Isso. Exato. Quando ele não queima a bengala, sem trocadilho. Mas a questão é quando ele não queima a rosca, que se fala, bengala, qualquer coisa. O ponto de vista é assim, ele sabe fazer pão. Sim. É só o que ele sabe fazer. E ele pode entender do processo, ele vai aprendendo com o tempo. Mas busque apoio para não fazer besteira, porque o poço está esperando ele. Todos os caminhos me levam para o fundo do poço, claro. O mais fácil é o mais gostoso. Comer engorda, mas é uma delícia comer doce, brigadeiro, chocolate, não é isso? É uma delícia, bom, pô. Muito bom, Alexandre. Eu acho que pegando um pouco do que ele falou, né? O dono da padaria, ele sabe fazer pão, né? É aquela coisa do, nossa, você cozinha tão bem, você devia abrir um restaurante. Não, a última coisa que você devia fazer é abrir um restaurante, porque a última coisa que você vai fazer abrindo um restaurante é cozinhar. Exato. Né? Você vai ter que fazer outras coisas, você vai ter que ser empreendedor, você vai ter que ser administrador. O Michael Gerber, que tem um livro chamado O Mito do Empreendedor, não sei se vocês já leram. Eu conheço. Excelente livro. Excelente livro, eu indico para todos os meus clientes, né? Assim, é um marco ali para o pequeno empresário. Ele fala, nós temos 3 papéis, que é o papel do técnico, ou seja, do padeiro, mas eu tenho também que ter o papel do empreendedor, que pensa na inovação e no crescimento, e do administrador. E agora adivinha qual é a cadeira que o empresário, o pequeno empreendedor que abre o seu negócio, ele menos quer sentar? A cadeira do administrador. Então, se a gente falar do segundo passo, né, assim, a mentalidade, ainda está relacionada à mentalidade, mas é entender que eu não vou fazer só a parte gostosinha. Eu não vou só estar aqui gravando um podcast legal, gravando uma aula, atendendo meu cliente. Não, eu tenho que fazer uma outra parte
que não é tão legal por trás. Eu tenho que fazer a gestão, eu tenho que olhar quais são os passos a serem seguidos, eu vou ter que sentar e olhar a planilha financeira, eu vou ter que sentar e fazer a conciliação bancária, eu vou ter que sentar com o meu funcionário e treinar ele continuamente. Isso é fazer gestão, é sentar na cadeira do administrador. E é isso que muitas vezes o pequeno empresário não quer. Ele fala assim, sabe aquela coisa, eu acho a maior balela do mundo? Faça o que você ama e nunca mais você vai ter que trabalhar um dia na vida? Bullshit, né? Tipo, balela. Porque não é, cara. Você vai ter que fazer a parte chata. Desculpa, qual foi a palavra que você usou? Bullshit. Pra não falar outro palavrão. Entendi. Imaginei. Legal. É mentira. Você vai ter que fazer, sim, coisas que você não Sim. gosta. Claro. É aquela coisa assim, deixar de ser uma criança mimada. Desculpa. Eu falo isso para os clientes. Você está sendo mimado, você está achando que você vai fazer só o que é gostoso. E não vai. É o ego, né? Ganhar dinheiro dá trabalho. É. Entendeu? E aí fala assim, outro dia me colocaram uma caixinha de pergunta assim, Ana, como ter um negócio sem sofrer? Eu falei, amigo, você tá pedindo a paz mundial, né? Tipo, é mais fácil a paz mundial do que você ter um negócio sem sofrer. Sim. Você Ô, vai Ana, sofrer em todos os lugares. E aí, em cima dessa sua fala, assim, o que não pode faltar, então, no planejamento? Porque você falou de um lado que é, talvez, o chato para algumas pessoas, que é o administrar. Tem algo, assim, ó, que não pode faltar no planejamento e, de alguma forma, pode ser que seja algo que as pessoas não gostem tanto? Nossa, é que tem tantas coisas, Tantas né? coisas, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, e onde eu vejo, né, dos clientes todos, eu tô há 5 anos em consultoria, né, atendendo diretamente. Então, eu empreendo desde 2014, fiz uma transição de carreira depois, saí da CLT, e aí, desde que eu trabalho nessa área, o que eu vejo muitas vezes do empresário eu não tenho clareza do que eu quero. Eu não tenho clareza de qual é o resultado que eu quero ter. Tipo assim, e aí quando a gente parte de clareza, eu falo, a primeira pergunta, quanto que você quer ganhar? Meta. Qual é o salário que você quer ter? Né? O quanto que você quer que esse negócio te dê? Vamos partir desse princípio. Vamos partir disso daí, o quanto que você precisa para viver. Né? O quanto, esse é não tenho clareza do que eu quero, então vamos começar do pequenininho. Vamos partir do salário. Então eu quero isso daqui é o que eu preciso. Beleza, a partir disso, o plano é quanto eu preciso. O quanto eu preciso vender por mês, o quanto eu preciso vender por dia, quais são os produtos, quais são, né? Todas essas etapas que eu preciso fazer. E o empresário, ele não quer justamente sentar para construir esses micropassos. Ele fala assim, eu quero vender 100 mil reais por mês. Então, eu sei que eu quero, minha meta é vender 100 mil reais por mês e eu tenho ali um indicador, um acompanhamento. Mas ele não quer desenhar as micrometas que são necessárias para seguir aquilo. Ou seja, para eu vender esses 100 mil, para quantas pessoas eu preciso ligar por dia? Para isso, eu preciso entender, por exemplo, qual é a minha taxa de conversão. Então, se eu envio 10 propostas, eu fecho uma, ele precisa sentar para descrever isso. Você precisa querer, né, Ana? E ele não faz. Então. Marque, assim, eu tenho clientes que eu tô trabalhando, né, 6 meses, 8 meses, 1 ano até, e ele vira para mim assim, Ana, mas é tão difícil cobrar meta do meu time. Como que você vai querer atingir resultado se você não consegue determinar uma meta para o teu time e fazer o seu time, e fazer o acompanhamento? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa serve, né? Já dizia, né? Já dizia o gato. Agora, quando você... Tem uma situação que aconteceu há pouquíssimo tempo. O Ciesp, aqui em Jundiaí, junto com um dos diretores e tal, a gente fez um projeto e convidamos de dar um treinamento. Escuta o treinamento. Chamar as pessoas é difícil, né? A associação acho que faz isso o tempo todo e não é tão simples você encher uma sala de 30 lugares. Não. Né? Imagina um auditório. Então não é tão fácil. A grande questão fizemos um treinamento assim no Ciesp. Então nós falamos com 400 e tantas empresas relacionadas em pequenas indústrias, só pequena e média. Nós vamos dar um treinamento para vocês sobre gestão do teu próprio negócio, mas nós vamos fazer esse treinamento na sua empresa. Só para você. De graça. O Ciesp está pagando. De 400 e tantas pessoas, eu fiz 3 treinamentos. Eu imagino. 3, só 3. Ninguém quis. Mesmo de graça, mesmo na empresa. Você não precisa sair daí, amigo. Você escolhe o horário, eu vou até aí. Não foi feito. Ou seja, eu não sei. O empresário precisa querer. Primeiro passo. Porque essa virada de chave que você fala, acho que é querer de verdade. A segunda questão é sem muita frescura, do meu ponto de vista. O processo a gente sabe como funciona, né? Mas a implantação, não.
Então, assim, a implantação ela precisa ser muito simples. Eu ouvi de um cliente que ele falou assim, um consultor passou aqui e falou para mim que eu preciso separar a pessoa física da jurídica. Eu falei, escuta o que esse cara falou, não. É lógico que ele precisa separar a pessoa física da jurídica. A gente sabe disso, todo mundo sabe, qualquer um sabe. É o beabá. Lógico, mas a questão é que não é por aí que se começa. Eu vou conversar com esse cara, eu preciso que ele primeiro confie, acredite, determine o processo, vamos entender junto, eu preciso entrar na dele. Eu gostava muito do Jô Soares, as entrevistas do Jô, porque se ele falasse com um coveiro, parece que ele foi coveiro a vida toda. Se ele falasse com um diplomata, parece que ele já foi diplomata o tempo todo. Aliás, a caneca a gente tem, viu, Alexandre? Então, é muito... E essas duas disso. é de vocês. Adorei, Eu só obrigada. acho uma diferença pro Jô Soares porque ele oferecia uísque, cachaça e... Poxa. E seria legal, nome da porque deixa a manhã, gente né? mais Se tranquilo. você falasse, poxa vida, na próxima vai ter. O podcast que eu fiz chamava Papo de Boteco, você lembra disso? Lembro. Pois é, a Keila esteve lá comigo. E papo de boteco e eu servia cachaça na mesa. Não era, Glaucio? Tinha cachaça, todo mundo tomava. aí. Então o ponto de vista é esse. Eu acho que as pessoas precisam determinar isso e descer no nível. O cara precisa entender o que é o propósito. E você falou uma coisa muito legal. Ele foi CLT, isso... E às vezes ele não tinha um nível intelectual tão grande. Pô, sem subestimar nenhuma As capacidade. coisas já vêm muito prontas, né? Lógico. Você recebe um orçamento, você recebe lá toda uma estrutura de RH, de treinamento e tudo mais. Eu tenho especialista que me ajuda. Eu tenho um caso bem parecido, assim, que ele era caminhoneiro e ele comprou um caminhão próprio e prestou serviço para a transportadora que ele trabalhava. Aí ele teve a oportunidade de comprar um segundo caminhão. Muito bem. Aí, enfim, ele abastecia num posto, começou a ficar caro, alguém ofereceu um tanque para ele pôr na garagem dele, onde ele abastecesse para que ele abastecesse os próprios caminhões. Aí o vizinho viu e falou, pô, abastece o meu também, e não sei o quê. De repente ele tirou o muro, botou cobertura, virou posto de gasolina. Até hoje ele tem um dono no posto de gasolina. Mas esse cara, ele não tem um grau, um estudo, que isso não significa muita coisa. Eu acho que é importante, sim, ele ter o estudo, mas é muito importante ele conhecer o processo. Sim. E se ele for aberto, ele vai se tornar um grande empresário, apesar da intelectualidade. Mas ele virou um dono de posto de gasolina. E ele tem dificuldade pra caramba de entender o que está acontecendo, porque ele não sabe, ele não consegue fazer uma assinatura completa sem tremer. E nada de errado. Ele é uma excelente pessoa, eu ia falar puta administrador, mas não pode falar isso. Pode. Então, assim, É um baita. É um baita administrador. Como é que é a palavra? Não, aquela é outra coisa, cabe em outro lugar. É. Mas ele é um baita administrador, né? E ele se tornou ao longo do tempo porque ele quis. Era um caminhoneiro que se tornou dono de um posto de gasolina, que hoje é um posto grande. Mas você fala, pô, cara, não é possível, desde que ele queira. Eu acho que a palavra certa é essa. E escutar bons profissionais. Ana, é show, é isso mesmo. Porque ainda volto naquele assunto, tá cheio de gente oferecendo milagre, porque eu não sei o que fazer, então eu preciso fechar contrato, eu preciso ganhar dinheiro, eu quero fechar... Já passou essa fase. Viu? Quando a gente vê isso, né, que nem essa pergunta que eu falei, né, ter um negócio sem sofrer, é essa promessa vazia que a gente tem visto cada vez mais nas redes sociais, de gente se enganando e achando que não, porque ela ali tá me oferecendo que eu vou construir um negócio do zero... E em um mês eu vou estar vendendo 100 mil, vou estar fazendo o famoso 6 em 7 lá, né, do digital. E não é assim, existe um processo enorme por trás que as pessoas não enxergam. Mas voltando só aqui, no querer. Tem muita gente querendo querer. Eu falo para meus clientes, você tá... Mentira que você quer. Você tá... eu preciso de ajuda. Então me ajuda a te ajudar, porque você tá querendo querer só. Ana, pela dor. Você não está... Mas que seja pela dor, Que né? seja pela dor, Mas vamos sentar então e vamos fazer o que precisa ser feito. A pessoa ela quer ter a agenda cheia, mas ela não quer sentar para ter o trabalho de fazer a construção do que eu preciso ter para a agenda cheia, para vender todo dia, para ter um processo previsível. Né? Eu tenho um cliente que é uma empresa que trabalha com obras, e o ano passado ele virou para mim assim, não, mas a minha empresa é muito sazonal, não tem como ter previsibilidade. Não tem como eu colocar uma meta que eu faturei 7 milhões no outro ano, nesse ano eu vou faturar 10. E eu falei, eu vou te provar. E a gente encerrou o processo agora esse mês. E eles chegaram nos 10 milhões. Né? Agora em 2023. E agora colocaram uma outra meta um pouco mais agressiva para 2024. Porque ele falou, eu achava impossível. Agora, quando eu construo o processo, ou seja, eu entendo o que eu quero. E eu volto ao contrário. Ou seja, quais são os pequenos passos que eu tenho que dar aqui para chegar lá. A gente vê que dá para fazer. E uma coisa que... Sabe aquela... tem uma frase que é clichê, mas os clichês são clichês por um motivo óbvio, motivo né? óbvio. Se você mirar as estrelas, você vai acertar a lua. Então, coloque metas. E seja constante em
fazer. A constância, ela é mais... Que leva à excelência. Ela te dá mais resultados do que a velocidade. Sem dúvida. Então, ser constante em fazer aquele pouquinho todo dia. Olha, a minha meta era 30, hoje eu fiz 20. Tudo bem, amanhã eu vou continuar sendo constante atrás daqueles 30. Mas, e aí, até que eu chegue naquilo. O problema é, tem muita gente querer, com desejos utópicos e não, de fato, sentando, né? Desculpa aqui, sentando a bunda na cadeira para fazer o que precisa ser feito. Ô, Ana, você colocou duas palavras que me fez refletir no que eu quero colocar pro Alexandre, que é assim, né? A velocidade, você falou essa palavra, e você também falou cada vez mais aparece os gurus aí querendo resolver o problema de tudo, e a gente tá numa velocidade do qual a internet nos traz, muitas pessoas querendo dar a regra do bolo milagrosa. A bala de prata. Né? A bala de prata, né? Então, assim, eu acho que todo e qualquer negócio, por mais que as coisas mudem, tem um beabá que não muda, né? O cara tem que saber o quanto ele paga do produto, se ele tem um produto, qual é o custo que ele tem, quanto ele vai vender e quanto vai sobrar. E muitas vezes, quando a gente vai para uma empresa, né, eu como advogado, apesar de não ser consultor, essa não é minha praia, mas eu estou sempre muito próximo do proprietário. E muitas vezes a gente vê que quanto mais o cara tá vendendo, mais ele tá se afundando. Isso. O cara não sabe fazer a matemática correta. Então, aonde que eu quero chegar, Alexandre? Com base em toda essa modernidade, nessa aceleração, existem tendências hoje que faz total diferença num negócio? Então, a gente tá num mundo de tendências, né? Do qual pode realmente modificar todo um negócio? Ou realmente, se a gente fizer aquele beabá lá de trás, muito bem feito, com excelência e com constância, as coisas vão acontecer. Como que você vê isso? Eu acho que sempre houve tendências, né? O mercado vai se transformando, eu sempre tenho algo para transformar do meu negócio. Daqui para frente, isso não funciona mais, o que vai funcionar é isso. Isso é natural, né? Antigamente, você anunciava num jornal. Tenta anunciar hoje para ver o que vai acontecer com a tua história. Você vai torrar dinheiro, tome cerveja. Em vez Páginas amarelas da lista telefônica. Gaste com cerveja, amigo, né? E me chame, não é assim que funciona? Porque não vai funcionar. Então, assim, qual é a tendência para eu divulgar? Qual é a tendência para eu crescer? Então, assim, sempre existirá. Tá cheio de gente, se você avaliar hoje, as pessoas estão com medo e dando tiro para todo lado. Pô, tem farmácia vendendo alface, sabe assim? Tem loja de materiais de construção vendendo Mary Kay, quer dizer... Então tem tudo... Você fala, cara, o cara tá desesperado, venda. E você colocou uma situação interessante. Se eu não entender a qualidade da minha venda, eu vou quebrar, lógico. Então, assim, tem gente que... Quantos casos? Nós temos em Jundiaí diversos. Eu dobrei meu faturamento e quebrei por isso. Exatamente. Então, assim, a questão não é aumentar. E na cabeça do empreendedor comum, o que tem por aí, o que a gente vê normalmente... Não por erro, claro, é um erro, mas assim, é natural o mercado, o que eles escutam tá levando a isso. As propostas são de dobra teu faturamento, aumente tua venda, como se a venda fosse o mais importante. E não é. É simples de entender, né? Então, se eu estou vendendo com uma margem negativa, e tem muita gente que vende, o Carrefour vende, grandes mercados vendem, compra cerveja por 5, vendo ela por 4,90. Com o objetivo, é uma estratégia, faz parte de uma estratégia. Desde que faça parte do planejamento, da estratégia, ok. Então eu estou fazendo uma margem negativa para eu poder vender outros itens. A margem média tem que ser tanto. Qual é a minha meta de venda ou de margem? Qual é a minha meta de venda? Então, o empresário, do meu ponto de vista, ele precisa entender como é que se diz? A qualidade dos números dele primeiro. Então, primeira coisa. Uma coisa que eu fiz a vida toda, te convido a fazer, se você quiser, a gente bota já na mesa aqui. Que é assim, todas as pessoas que participarem e assistirem, eu sempre fiz isso a minha vida toda, inclusive para a associação comercial. Eu dei o primeiro estudo, é gratuito. Quem quiser. Você também aceita, Ana? Sim, claro. Quem quiser, escolha aqui, vem aqui, a gente vai junto. O que você acha? Ótimo, vamos estudar fechado. junto? Vamos. E aí a gente divide, o primeiro seu, o segundo meu, o primeiro seu. Networking já tá feito. Mas a grande questão é a seguinte, faça um estudo, avalia de graça. Eu não vou cobrar um tostão, você também não vai. Vamos fazer juntos. Não. Então, ponto. A gente estuda a tua história para entender, para você saber onde você está pisando, amigo. Você vai aumentar a venda? Vai aumentar a venda. Tá bom, aumenta a venda, mas aumenta a venda com qualidade. Do que você vai ganhar? Como é que você vai ganhar? Algumas coisas você precisa arrumar antes.
E é verdade. Então, eu vendo essa marca com margem negativa, se eu dobrar, eu dobro minha margem negativa também. Preciso tomar cuidado com isso. E eu acho que aí entra um ponto muito importante, né? Que, Mark, muitas vezes ela nem sabe, ele nem sabe qual é a sua margem. Quantas vezes você ouviu as pessoas falando assim, não, eu coloco markup 1, markup 2, markup 3. Ah, legal isso. Né? Muito legal. Muito E legal. ele não Ô, nem Ana, sabe o que significa antes de você isso. entrar nesse assunto, eu quero que você explique, então, para quem não sabe, o que é margem, o que é markup. Porque muitas vezes a pessoa tá lá, a margem será o que tá correndo ao redor do rio? O que, que é margem? Você tem uma lousa. Tem uma lousa que eu vou te desenhar, né? Margem de contribuição. As pessoas, elas não sabem qual é a margem dos seus produtos. Né? Elas não sabem o quanto sobra na venda daquele produto para ela pagar o custo dela. Então, primeiro que elas erram num conceito muito grande de falar assim, não, eu comprei essa caneca a 50, eu vou vender ela a 100, então eu tive 100% de lucro. Não. Você não teve 100% de lucro. Por quê? Porque esses 50, então assim, de uma maneira bem simples, eu comprei essa caneca por 50, eu vendi ela a 100. Esses 50 que sobraram, ele não é lucro. Ele é a sua margem de contribuição. Esses 50 aqui, ele vai contribuir para pagar o seu custo fixo. Então, digamos que o seu custo fixo seja lá R$100. Só para a gente fazer continha bem tranquila. Então, o seu custo fixo é R$100. Minimamente, eu tenho que vender 2 canecas dessa para pagar o meu custo fixo. Eu tive lucro zero. Isso é ponto de equilíbrio. Zero. Cheguei no meu zero. Ponto de equilíbrio. Isso. É isso que as pessoas precisam entender. Por quê? Por isso que muita gente vende e vira para mim e fala assim, eu não vejo sobrar dinheiro no caixa no final do mês. Eu vendo, mas chega no final do mês não tem dinheiro na empresa. Primeiro, porque você está descasando o seu fluxo, porque você está pagando o fornecedor antes, está recebendo depois. Tem uma série de coisas que precisam ver, mas muitas vezes é que eu não sei isso daqui. Que eu tô achando que eu tô vendendo bem, eu tô achando que eu tô tendo um lucro de 100% e eu não tô. Esses R$50 que sobraram dessa venda, eles contribuem para pagar as minhas contas fixas. Quantas canecas eu preciso vender para pagar o meu custo de aluguel, de salário, água, luz e tudo mais? Depois que eu pago tudo isso, aí sim é que vai começar a sobrar. Aí é que vem a meta. Para eu saber quantas canecas eu preciso vender, eu preciso entender esses números. E isso está no planejamento estratégico. Bacana demais. Professora, né? É isso aí. Eu sou professora. Isso. E o markup? Me fala, Alexandre. Apesar de que você já me disse que você não gosta muito dos temas, mas markup... Assim, a formação do preço. O markup é de baixo para cima, né? Então, por exemplo, eu nunca vou ganhar 100% num produto. Eu só vou ganhar 100% quando eu ganhar ele. Você fala, quando você pagou por essa caneca? Você fala, bom, paguei nada, você me deu ela de presente. Ah, não quero essa caneca, eu vou vender. Vendi ela por R$10. Quanto eu gastei por ela? Quanto eu paguei por ela? Nada. Eu vendi por R$10, eu ganhei tudo. Não paguei nada, eu ganhei o valor total. Então é 100%. Quando eu vendo, eu paguei R$5 por ela e vou vender por 10. Então eu coloquei 100% em cima. Isso é markup, de baixo para cima. Então quanto eu coloquei? 100%. Se quiser colocar 200, comprei por 5, 200% em cima, vou vender por 15. Mas vamos supor que eu ganhei 100%. Então eu marquei 100%. Isso que é markup. Sim. Mark. Comprei 5, vendi por 10, coloquei 100% em cima. Mas eu ganhei 5. Comprei por 5, vendi por 10, a minha margem é 5. 5 representa 50% do meu preço de venda. Ou seja, eu ganhei 50%. Então a pessoa fala assim, eu ganhei 100%, eu ganhei 200%. Como é que você ganhou? A pessoa... Ganhou o que sobrou. Isso é o ponto, né? A pessoa, ela confunde o markup, ou seja, eu coloquei 100%, achando que esse 100% vai ser lucro. E na verdade não é. Ah, mas aconteceu uma situação assim. Teve um cara, rapidamente, bem rápido. Era no interior de São Paulo, aqui, num posto de gasolina. Lógico, eu não vou falar nem a cidade, porque o cara vai me matar. Mas a questão é assim, ele falava assim, Alexandre, eu vou contar um segredo pra você. Eu falei, então conta. Ele falou, olha, no posto de gasolina, que é combustível, tudo, eu discuto com a minha mulher, com todo mundo e tudo mais. Mas o que eu vendo de outros produtos, lubrificante, palheta, essas coisas que o posto de gasolina vende, eu guardo pra minha farra. Olha que cachorro, né? Então eu falei assim, o que você faz? Eu coloco 80% em cima. Tá, markup de 80%. Tá, como é que você faz no final do mês? Ah, eu vejo lá. Se eu vendi 10 mil, eu tiro 80%, boto em dinheiro numa caixinha aqui e eu uso pra minha farra.
Eu falei, então, amigo, então vamos fazer a conta agora aqui. Vamos fazer as continhas aqui. Eu falei pra ele, a sua farra vai ter que ser um pouquinho mais leve, porque... porque você, 80% em cima, se você pegar... comprei por 10, vendi por 18, então, seria essa a conta que ele fez, no final das contas você ganhou 8. 8 para 18 representa 44% e não 80%. Então, ao invés de você tirar 80% no final do mês, você vai ter que tirar 44% para sua farra, né? Ele não gostou muito, a gente encerrou o contrato, eu acho que foi por isso. Mas essa é a conta, o empresário quebra às vezes por falta de conhecimento. Exato. Conhecimento. Assim, ó... É por isso que o treinamento, a gente fala assim, vamos fazer um estudo de graça para ele. Então fala você, que foi presidente, que é diretor executivo da Associação Comercial, e fala assim, cara, é de graça. Faz aqui, você está ganhando hoje um presente. Por que eu estou falando? Isso não é comigo, não é com a Ana. Acho que tem uma série de outros bons que fariam a mesma coisa. Agora, estude seu negócio, porque para tomar decisões menos erradas. O problema, eu acho que eles têm medo, né? O medo de eu estudar e falar assim, puta, eu tô ferrado. Enquanto eu vivo nessa questão de empréstimo... Sabe o que eu escuto? Parece que eu fico aliviado, né? Tô com dinheiro na conta. Ele fica na música do... Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Ele fica muito... Sabe o que eu escuto às vezes? Fala assim, eu tenho medo... Ana, eu tenho medo de sentar e olhar para os meus números. Porque eu acho que tá tão zoneado. Quer dizer, eu tenho certeza que tá tão zoneado. Eu tenho medo de descobrir qual é a bucha que eu tenho para lidar. Sim. E o cara vai fazendo o quê? Mas a febre ele socura... vai se ocupando de outras coisas, ele se mantém muito ocupado com várias outras coisas, mas ele não faz o 80-20. Ele não faz isso aquela única coisa que ele precisaria fazer para que as outras funcionassem. Ana, tanto Ana quanto Alexandre, vocês puxam uns temas aqui que assim, eu fico com muita vontade de tratar, né? Então, por exemplo... Vambora, eu não tenho compromisso depois. A Ana acabou de falar 80-20. Dá para dar uma aula sobre 80-20, porque quem tá às vezes nos escutando não sabe exatamente o que ela tá falando. Mas para não sair do tema do planejamento e fazendo um paralelo com o markup, 80-20, com o markup, com o markup. Agora a gente vai falar do outro mark, que é o marketing. Gostou? Gostou? Marketing. Você está usando isso na tua empresa? Não tô, mas eu gostei do markup. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Os trocadilhos são bons. Exatamente. E o marketing ele é estratégico cada vez mais pro negócio. O marketing sempre foi muito importante. Hoje ele está mais ainda por conta da informação rápida que a gente tem, das redes sociais, da internet, enfim, como que você vê? Pode ser para você, Alexandre. Não vão brigar. Para os dois. Não, eu dou sempre a vez pra Ana, porque ela fala muito bem. Pô, muito legal. Pode falar. E aí, eu tô aprendendo muito. Realmente, eu acho que essas colocações da Ana, elas são tão direcionadas. Eu acho isso muito legal. Eu acho que falta inclusive, nos meus projetos. Acho que a gente precisa conversar bastante. Opa! Dá mais reunião. É uma questão assim, eu vejo que o marketing e tão quão o direito, a consultoria, a contabilidade... Tem profissionais que estão vendendo qualquer coisa. Então, vamos lá, e estão mesmo. A internet está como se a internet fosse o grande salvador de todo mundo. Como se um e-commerce fosse um grande salvador de todo mundo. E, na verdade, não é. A gente esquece também do analógico. Sabe que eu tenho lojistas em shopping, em Jundiaí, por exemplo, que o funcionário, o vendedor, fica sabendo de uma campanha quando o cara do marketing está trocando a vitrine. Tá colocando adesivo na vitrine. Aí o Vara fala assim... tá doendo no coração. Aí a franqueada que morre. Ele fala assim, cara, tem promoção disso? Ou então quando o cliente fala, vim comprar aquele produto em promoção, ele fala, não tô sabendo. Ou seja, é planejamento sim, é estratégico sim, agora tem que ser completo. A coisa precisa ser muito séria. Quem é a empresa que você contrata para fazer? Porque eu, por mim, você tem capacidade de estudar como se divulgar na internet e fazer? Claro que você tem. Pô, você tem uma intelectualidade avançada, forte, você é um grande conhecedor. Ninguém é presidente de uma instituição como essa, longa, à toa. Você tem capacidade para isso. A grande questão é que você tem capacidade para conhecer o que você quiser. A grande questão é que você não tem tempo. Qual é o foco do teu negócio? Aonde que você vai atirar? Então busque alguém, mas busque alguém sério. Vai atrás. Quem é o cara que fez? Conheça os clientes dele. Vai entender os clientes. Qual é o cliente mais antigo? Cara, o mais antigo dele tem 2 semanas. Você fala, amigo, porra, peraí. Não para ninguém. Então, vai entender quem é esse cara, o que esse cara fez, o que ele buscou. Porque o marketing é, sim, uma estratégia. Só mais um detalhinho. No final do ano passado, eu fiz uma coisa que as pessoas se surpreenderam. Eu inventei um negócio.
Eu mandei uma cartinha de Natal para os meus clientes. Escrito à mão. O cara falou, nossa, existe caneta ainda? E assim, mandei fazer um cartão da minha empresa e mandei pelo correio. O cara não acreditava, era o único cartão na árvore de Natal do cara, eu tenho certeza. Eu inventei o cartão. Sabe o que significa? Se tornou algo novo. Inovou o que era usado antigamente. É um negócio muito Sabe, eu louco. escrevi pro cara, tinha minha letra, teve uma sensação, teve um valor isso. Cara, eu recebi ligação de todos. O que eu tô querendo dizer é que a gente não pode focar ou ficar... A estratégia ela é muito além da rede social, ela é muito além do e-commerce, ela é muito além de uma boa arte. É também, isso todas são ferramentas, claro. Mas quando uma agência faz um grande projeto, por isso que você falou em apoio, buscar especialistas, eu acho que precisa buscar especialistas, mas antes de tudo, especialistas de qualidade. Eu acho que isso é muito sério. Não sei se é isso. Não, Alexandre, você na sua fala, eu gostei muito. Esse é um tema que eu tô tratando. Vocês são os especialistas, mas eu adoro. E você falando, eu confesso que eu fiquei arrepiado a hora que você colocou a palavra foco. Porque a palavra foco, ela é muito importante para todo e qualquer negócio, né? Muitas vezes o empresário, na ânsia de querer ganhar, de fazer acontecer... Vai atirando. Ele vai atirando para tudo quanto é lado e as coisas não não os culpo, acontecem. viu, Mark? Não dá pra culpar. O cara tá desesperado, coitado. Exato. Pô, a situação não tá fácil. Ele tá vendendo hoje pra pagar a conta de ontem. Muitos. Eu fiz uma estatística, desculpa pode falar em estatística também, né? Sim, isso é fato, claro. Eu pesquisei esses dias. A gente tá com um treinamento que vai acontecer agora esse mês, junto com uma grande construtora e tudo mais, e a gente tava vendo assim, nós estamos falando de 22 milhões de empresários no Brasil. Quase 22 milhões de empresários. Isso gov.br. Nós estamos falando desses 22, 66, 2/3% dessas empresas estão com problemas graves financeiros. Ou seja, os outros 36, 34% tem problema financeiro? Tem. Fez um capital de giro, financiou uma máquina, coisa assim, mas está pagando. Os 66%, 2/3, tem um número quebrado aí que eu não me lembro, mas esse número já está refinanciando, não está pagando. Então, o cara está com uma situação difícil, eu não estou conseguindo pagar de volta, eu não consigo pagar as contas de ontem. Eu não jantei ontem, sabe assim, eu vendo almoço para comer a janta de ontem, porque eu não jantei. Então, assim, tá complicado o processo. Então, eu não culpo esses caras que saem atirando, sabe? É um desespero, mas busque ajuda, né? Só para complementar, Claro. né? Eu acho que marketing ele é extremamente estratégico e as empresas, às vezes, relegam esse investimento. E muitas vezes as empresas cortam essa verba de marketing, da área comercial e vendas muito prematuramente. Muitas vezes porque, assim como tem muitos gurus do digital, tem muitas gestores de tráfego, muitas pequenas agências que foram surgindo, que viram ali... Oportunidades até. Uma oportunidade, viram um curso ali desses rápidos e acham que já podem entregar. E aí o pequeno empresário escuta assim, olha, eu vou fazer aqui um tráfego para você, eu vou te vender um pacote de 2 artes por semana. E esse cara fala assim, essa é a solução que eu preciso, porque eu detesto lidar com rede social, eu não sei fazer, não quero fazer, e aí o que eu faço? Eu delargo. Esse é o problema. Não tem problema eu pedir ajuda e falar assim, vem aqui, me ajuda porque eu não sei. A gente deve pedir ajuda. Agora, o que eu vejo de maior erro nesse ponto do marketing é principalmente os empresários delargando, ou seja, faz aí para mim. Sem dizer qual é o meu real objetivo, sem analisar os resultados com frequência. Quando ele vai ver, passaram 3 meses, ele já gastou 5, 6 mil reais em tráfego pago e fala assim, não veio o lead é desqualificado, eu não tive resultado. Daí, vamos voltar lá atrás? O que você pediu para a agência? Então, assim, aí ele culpa a agência. É lógico. Culpa o carinha do tráfego, né? O mocinho lá, o gestor de tráfego. Aí você fala assim, peraí, tudo bem que ele poderia ter sido mais estratégico com você, mas o que você pediu para ele? A culpa não é inteiramente dele. Por quê? Porque você simplesmente largou. Muitas vezes eu vejo pequenas empresas que vão em busca de ajuda, Mark, mas de uma maneira do tipo, eu quero me livrar do problema. Acontece muito quando contratam um BPO financeiro. Ele fala assim, agora meus problemas financeiros estão resolvidos, acabaram. Aí ele larga a gestão financeira na mão do BPO. Adoro, tá? Tem vários parceiros BPO, gente, acho maravilhosos. Mas o empresário, ele precisa saber como usá-lo. E é isso que eu ensino para os meus clientes. Não basta largar. Quantas vezes por semana você senta com o teu BPO?
como você olha. O BPO não vai pôr dinheiro, né? Ele vai controlar, mas não vai botar dinheiro. Ele só vai, né, fazer o agente. É o operacional. Business Partner Operational. É a operação só. A gestão continua sendo sua. Muitas vezes o empresário, ele acha que quando ele contrata uma agência, ele está contratando a gestão. E não, ele está contratando a operação. Ele precisa lembrar que o chapéu de gestor e administrador claro. Continua sendo dele. Eu posso ter um BPO terceiro, eu posso ter um BPO de RH, eu posso ter agência de marketing, eu posso ter... Ok, eu posso ter várias ajudas ali em volta. Mas não se esqueça de que o gestor é você. Sim. Essa cadeira, ninguém vai sentar no teu lugar. Não adianta. Legal, né? Legal demais. Alexandre, aí, né? Na verdade, no nosso podcast aqui daria para ficar o dia todo falando, vamos. Infelizmente, os bastidores aqui já estão falando que a gente está quase no tempo. Legal. Então, para começar a fechar o assunto, pensamos no planejamento, né? Criamos lá as metas, começou a acontecer, toco o barco ou tem um momento que eu preciso revisar? Ou só ano que vem a gente vai revisar de novo? Ou eu preciso estar olhando sempre? Como que é esse acompanhar do planejamento? A Ana falou uma coisa legal durante a nossa conversa, que foi o planejamento para o final. O que vai ser daqui 2 anos, o que vai ser daqui 3 anos, e as pessoas não sabem o que vai ser daqui 2 meses, né? E então eu gosto dessa pegada de falar assim, analisamos, é o que eu tenho feito a minha vida toda. Nesses 26 anos, eu tenho clientes com mais de 22, 23 anos. Todo mês a gente tem um caderninho, sabe assim? É um caderninho que é um fechamento, vamos dizer. E todos os meses, nesses 20 e tantos anos, a gente senta, estuda o que aconteceu e traça planos. Senta, estuda o que aconteceu e traça planos. Mês a mês. Essa empresa passou pela crise da pandemia, passou por tudo? Passou. Sofreu? Claro. Quem não sofreu? A grande questão é que ele estava mais forte para enfrentar os problemas. Quando eu estou de perto, quando eu fico próximo da situação da minha empresa constantemente, de forma constante, eu estou próximo, eu consigo traçar, eu consigo ter agilidade para resolver o problema que surgiu de repente, eu consigo sair de situações, eu consigo criar, inventar. Então, acho que a grande pegada é essa. Estude a tua empresa sempre, todo mês. Contrate alguém que te acompanhe mensalmente, que discuta com você de forma isenta. Eu não tenho que falar para você, você é meu cliente, o Mark, eu não quero falar para você para te agradar. Já passou essa fase. Nas costas, né? Minha barba, quando eu comecei, eu agradava meus clientes, minha barba era pretinha. Né? Tinha uma época que eu não tinha barba. Agora não mais, amigo. Você quer. Você não quer. Eu tenho 2 filhas de 15 anos. E elas eu tenho que cuidar. De você não, amigo. Você já é marmanjo. Então, assim, toque tua vida. Se você não quiser, o problema é seu. Eu não tenho nada com isso. Mas se você quiser, amigo, tem um plano tão lindo pra você. Porque cria, estuda. E é bem isso mesmo. Estuda o que aconteceu, já corrige pro próximo mês. Estuda o que aconteceu, já corrige. Eu acho que essa evolução constante faz com que o empresário repense a todo momento seu negócio. Agora, só como estatística, de novo, de cada 10, a Keila sabe te dizer isso até, porque eu falava isso com ela quando eu tinha um projeto com a associação na época, que era assim, eu fazia estudos gratuitos pela associação comercial. De cada 10, cara, você falava assim, puta, qual é o teu pergunta besta, qual é o teu faturamento? Ele fala, quer ver, o mês passado aí pode botar 80 mil. Não, o mês passado foi bom, bota 90, vai. Mais ou menos. É assim. Tanto. Mais ou menos. Você fala, cara, não tem mais ou menos. A conta do banco, ela não é mais ou menos. Ela tá negativa. Ponto. Fim. Né? Ou se arruma ou se não arruma, cara. Então encara o problema. Tá com problema. Tá com medo de enfrentar. Cara, a cura da febre, você tem que descobrir onde tá a infecção. Senão você não cura ela. A febre é o sinal para você. O financeiro. Eu uso muito essa analogia do corpo humano, né? Assim, a febre, ela é um sintoma. Vamos pensar no iceberg. A febre, ela é a ponta do iceberg. A gente sabe bem lá da história do Titanic que o problema tá embaixo. Né? A coisa tá mergulhado, tá mergulhada e ela é bem maior do que a gente vê pra cima. Sim. E aí eu falo assim, o problema do caixa, o problema, eu não tenho dinheiro, eu não tenho venda. Gente, isso aqui é sintoma. A causa tá lá embaixo. A gente precisa olhar. E tem uma coisa que você trouxe, né, de chamar alguém de fora, que eu acho extremamente importante. Tem uma frase que eu sempre falo para meus clientes. A gente não consegue ler o rótulo da garrafa quando a gente está dentro dela. Por isso que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de alguém de fora nos ajudando a olhar para ver os pontos que a gente não está vendo, porque a gente está imerso. Nunca escutei isso. O cliente, ele fala assim, poxa, não, mas eu entendo do meu negócio, Tá, mas você está tão imerso que às vezes você não consegue ver o que está gritando para alguém que vem com um olhar treinado de fora, que trabalha com isso. Então,
Então, por isso que pedir ajuda é tão essencial, né? Eu vou roubar a tua Revisar frase, tá? sempre. Hoje eu vou usar isso no próximo cliente, eu vou falar pra ele assim, cara, você não pode olhar, você não consegue olhar o rótulo se não tiver de dentro, Se tem que você ser... tá de dentro, você Olha vê que o legal. rótulo de dentro da Eu vou falar garrafa. que a frase é minha. pô. Mas a sua, que é bom, tem Tive que ser uma frase legal agora que aqui. é bom, tem que ser copiado. Mas tive uma é ideia. minha, ela é um ditado muito antigo. Tô brincando. E você sabe que assim, né? Na minha área jurídica, do qual eu atendo os clientes, muitas vezes o cliente chega lá e eu sempre faço um paralelo com o médico, né? Porque você chegar no médico e você falar que você tá com dor de cabeça, ele vai te dar um dipirona e facilmente resolve. Agora, se você tá com um problema mais grave, né? Não vai ser o dipirona, você vai ter que fazer um tratamento. E Claro. dependendo do estágio que você chegar, se você chegar com câncer, não tem o que fazer. Então, o trabalho preventivo do consultor, do especialista como vocês, é muito importante antes, inclusive, da dor de cabeça, né? Porque aí você consegue prever, fazer um planejamento estratégico, fazer um acompanhamento, fazer uma revisão, para que no final das contas o resultado aconteça, né? Eu queria, aproveitando minha fala aqui, agradecer muito vocês dois. Gostei demais desse podcast. Ouso dizer que é um dos podcasts que eu mais gostei, pela qualidade do que vocês trouxeram. Que foi né? amplo, né? Não, muito bom, foi de muito peso, bom, não foi? Né? Muito Foi. bom. Tô brincando. E eu quero deixar aqui a palavra final para vocês dois, para deixar um recado, uma dica final, né? Também para dizer onde encontra vocês. Legal. Bom, Mano. prazer estar aqui, adorei estar aqui falando para a Associação Comercial. Mark, muito obrigado pelo convite, também gostei muito de conhecer aqui o Alexandre, trocar essa experiência toda, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, de estar aqui. Quero cada vez mais ajudar pequenos empresários. E se tem uma coisa, né, que eu posso deixar aqui sente e olhe para o que você quer. Né? Olhe de fato qual é o seu objetivo, o que você deseja com a tua empresa. Né? A tua empresa, ela precisa atender ao que você almeja para a tua vida. Às vezes eu sento com empresários e falo assim, poxa, quantos anos você tem? Eu tenho 50. Com 60, você vai estar fazendo o que você está fazendo hoje? Não, de jeito nenhum, eu não quero estar trabalhando que nem louco igual hoje. Então, hoje, você precisa começar a construir os próximos 10 anos. Então, o que você hoje está assistindo aí, o que você vai começar a construir agora, né, em 2024, para os seus próximos 10 anos. Começa no pequeno passo. E para me encontrar, eu estou no Instagram como ana.rocha.oliveira, produzo bastante conteúdo, me sigam lá. Muito obrigada. Legal, muito bom, obrigado. Legal, E também aí, adorei conhecer você. Não a conhecia de verdade, cara. A Cláudia até me passou os dados e tal, mas foi um prazer, viu? Adorei. E, cara, pô, eu adorei participar também. Acho muito legal essa iniciativa, poder falar à vontade, livre. Falei umas besteiras. Falei bastante, né, Mark? Pô, diz que eu falo quanto eu peso, imagina. Ótimo. Tá ótimo. A grande questão é essa. E espero que as pessoas espero ter contribuído, né? Muito. Com as pessoas. E, de fato, é isso mesmo. Comece pequeno, mas ações pequenas, mas comece de alguma forma. As mudanças drásticas, elas tendem a voltar. Toda mudança que é de repente, ela volta para trás. Quer dizer, ela não é formada, ela não é efetiva, né? E isso é bíblico, inclusive, né? Construa sobre a rocha, não é isso? Então, acho que faça isso direito, faça bem feito, né? Busquem o livro. O Do Fundo do Poço, minha mãe leu, ela falou que tá lindo. Ela adorou. Vou ler com todo prazer. É o seguinte, eu vou disponibilizar. Se alguém quiser, minhas redes sociais são como Alexandre Celani. Ponto, simples. Alexandre Celani. Você vai me achar. Se quiser, eu vou deixar disponível para vocês o e-book dele. Pode Legal. distribuir para quem pedir, para quem quiser, pode deixar disponível. E se quiser o livro efetivo, entre em contato com a gente que a gente disponibiliza. É preço de custo, não tem problema nenhum. É para contribuir. A história, o projeto do livro foi para contribuir. E tem o próximo saindo, posso? Pode. O próximo já está no forno. Se chama... Tá fazendo a correção ortográfica dele, né? Se chama Cagadas. Perdão, né? Mas é isso mesmo. Cagadas que todo empresário pode evitar. É exatamente o planejamento. Então, tudo aquilo que alguém fala, frases, sabe? O olho do dono engorda o porco. Eu falei, puta, coitado do cara que tem 3 unidades, né? Você fala, ele tem que tirar um olho, comprar um de vidro e botar em outro. Como é que faz, né? Não tem jeito. Então, assim, quais frases? Frases do tipo, frases clichês, né? Que as pessoas usam como desculpa
para não conseguir, por não ter conseguido desenvolver e tudo mais. Então a gente ajuda com isso, tá? Legal. Eu espero ter contribuído. Conte Com conosco. certeza. Muito obrigado pela presença de vocês. E para vocês que nos acompanhem, nós estamos nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Se você gostou, compartilha aí, avisa seus amigos, né? Dá um joinha, enfim, para que cada vez a gente possa levar mais conteúdos de qualidade como esse. Meu muito obrigado.